Fala aí, empresário, fala aí, empreendedor, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Nesse videocast de hoje, a gente vai falar, continuando aí a nossa série sobre mentoria consultiva, o que a gente envolve aí nesse processo dessa forma diferente, vamos chamar assim, de atuação no mercado, que não é apenas com base na mentoria e também não é apenas com base na consultoria. A gente acabou mesclando essas duas técnicas, essas duas filosofias, essas duas formas de trabalho para poder apoiar empresários e futuros empreendedores nas suas empresas e para si também. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é o lado da liderança. Na semana passada a gente falou como é que a gente trabalha o lado da gestão, né, o lado gestor do empresário. Nesse videocast de hoje eu vou falar para vocês como é que eu trabalho aqui na minha mentoria consultiva, nesse processo que leva aí alguns meses, esse lado da liderança, o lado líder do empresário. Roda a vinheta então e eu já volto para a gente falar rapidinho aí sobre esse assunto. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que o lado empresário de ser, né? A gente precisa ser um pouco empresário, ser um pouco empreendedor, ter a veia empreendedora é muito importante. E quando a gente está aí exercitando as atividades do empresário, né? Lidando com o dia a dia da empresa, a gente subdivide em dois pilares básicos. Poderia dividir aí em mais pilares, mas eu trabalho dois pilares básicos e dentro desses pilares eu vou subdividindo em processos, vou subdividindo em estratégia, planejamento, gestão e uma série de outras coisas. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha mentoria, consulte aí o nosso site www.evandrobarros.com.br, tem lá como é que a gente trabalha, o que a gente faz. E se você quiser entrar em contato, para quem sabe, talvez... Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Falar sobre liderança é um assunto muito importante. Então vamos lá, pessoal, como sempre, direto ao ponto, falar sobre esse tema liderança é muito importante. A gente sabe, e eu procuro dividir aqui no meu processo de mentoria consultiva, o pilar de um empresário empreendedor, né? Primeiro, saber explorar com ele o lado empresário e o lado empreendedor. E quando a gente fala do lado empresário, eu subdivido o processo em algumas etapas para não trabalhar somente de forma técnica com esse empresário focado em estratégia, em processos e tal. Isso já é a maior parte do processo de mentoria consultiva. A gente trabalha o marketing da empresa, as finanças, a gente trabalha o processo operacional de atendimento, uma série de outras coisas, a depender do que o empresário necessita, quais são os déficits que a gente está vendo no negócio, para que ele consiga se desenvolver e também desenvolver a sua empresa. No final das contas, a gente quer resultado. Mais uma coisa importante também, que eu trabalho, né, e eu falei uma parte disso no vídeo passado, eu trabalho duas pernas, né, com o empresário. A primeira perna, ou o primeiro pilar, é o pilar da gestão. O empresário precisa ser um bom gestor, né? Isso eu falei no vídeo passado. Nesse vídeo eu vou me concentrar no lado liderança. Quais são as atividades, quais são alguns dos temas, né, que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria consultiva para que o empresário também se torne um bom líder e tenha esses dois pilares, gestão e liderança, de uma forma a ser trabalhada, né, de forma assertiva e que ele tenha com ambos esses dois pilares aí mais resultados. A primeira coisa que a gente faz aqui no processo, e já na fase de estratégia eu procuro fazer isso, até para que eu conheça bem o empresário, ou seja, o meu cliente, e também para que eu consiga dar para ele, fornecer para ele ao longo de todo o processo. Se eu não conhecê-lo, não souber as suas características aí do seu perfil, eu não vou conseguir passar para ele da melhor forma como ele vai conseguir receber. A gente sabe que através da andragogia, né, que ao contrário da pedagogia, que é o ensino da criança, do adolescente, a andragogia é o ensino do adulto. O adulto aprende diferente, recebe diferente mudanças, aprendizados, conceitos, conhecimentos. Então, eu procuro lançar a mão dessa ideia, obviamente, para fornecer conhecimento para os meus clientes. E sem conhecê-los, não conhecendo apenas a pessoa dele, né, durante o processo, porque isso vai ser automático, mas conhecendo
qual é o seu perfil comportamental, como é que ele age e reage diante de todas as situações e de todas aquelas coisas que ele trouxe ao longo da sua vida, eu não vou conseguir passar para ele a melhor forma. E aí, entre a quarta e a quinta sessões do processo de mentoria, na fase de estratégia, eu chamo a Renata Barros, que é minha esposa, a sala dela aqui do lado da minha. Ela faz uma análise do perfil comportamental de todos os meus clientes. Essa é uma etapa que eu meio que introduzi, não mais opcional, mas para todos os meus clientes, e todo mundo gosta, 100% deles elogiam bastante, porque a gente precisa, durante o processo e durante o início do processo, eu preciso conhecer o perfil do meu cliente. Saber se ele tem um perfil, né? São 4 perfis: o perfil planejador, se ele é comunicador, se ele é executor, se ele é analista. Tem essa é a forma que o DISC, que é como a minha esposa trabalha, analisa os perfis. Tem essa forma traduzida por animais, tem essa forma traduzida por outras formas, por outras nomenclaturas, mas essa é a forma que eu utilizo, né? Ela utiliza o DISC, ela se formou numa instituição que utiliza essa nomenclatura, e essa nomenclatura que a gente usa. E aí ela vem, faz uma reunião com a gente, uma sessão. Nessa sessão a gente chama de sessão devolutiva. A partir dessa análise que ela faz, ela dá para cada empresário, se forem sócios, mais de um, inclusive, ou se for sozinho também, ela dá essa devolutiva, esse retorno para o empresário ou para os empresários, se forem sócios, de quais são os perfis deles, como é que eles podem explorar. E aí eu escuto aquela sessão, eu participo da sessão mais como ouvinte do que como mentor, né, nesse primeiro momento, porque é o know-how dela que está contribuindo para mim e para os empresários se conhecerem, e para que eu possa, conhecendo o perfil deles a partir daquele momento, entregar mais e melhores informações, conhecimentos de acordo com o perfil que ela nos ajudou a realizar. Essa é uma das primeiras coisas que a gente faz. Segundo, eu procuro, durante a fase de estratégia e do desenvolvimento da visão da empresa, da missão, de uma série de outras coisas, estruturar essa estratégia com foco nas pessoas. Porque vão ser as pessoas, né? A gente tem 2 pilares em uma empresa: pilar processos e pilar pessoas. Eu procuro explorar com eles quando e como, né, a partir de um certo momento ali da fase de estratégia, quando e como ele vai fazer com que as pessoas participem bem, melhor, com mais produtividade, como é que ela envolve, para que depois, nas próximas fases da mentoria, a gente consiga dar para ele a melhor ferramenta diante do perfil dele, e também para o negócio dele, para a empresa dele, as melhores metodologias e ferramentas para ele trabalhar. Lembrando que eu preciso entender o perfil dele para dar para ele o que é melhor, da forma como ele vai absorver mais, para que ele também possa passar, de acordo com o perfil dele, uma ferramenta, uma metodologia, ou introduzir uma mudança na empresa dele. E isso é diferente, né? Cada pessoa que vem aqui, cada empresário, né? Por isso que eu não tenho um preço fixo, né? Eu não cobro um valor 100% igual, né? A sua sessão custa X. Não, custa... Eu sempre falo, né? A minha sessão custa um valor diferente, porque cada empresário, cada empresa tem uma necessidade diferente. Quando eu vou precificar a minha proposta para um cliente, eu levo em consideração várias coisas. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre precificação, como é que eu analiso um cliente para, inclusive, poder elaborar e precificar uma proposta para ele. Então, eu procuro trabalhar com uma coisa que é o autoconhecimento durante a fase de estratégia, porque a estratégia é do empresário, né? Lógico que ele vai desdobrar essa estratégia, vai planejá-la, vai desdobrá-la para cada um dos processos e vai envolver as pessoas no momento correto, mas a estratégia é para a empresa e ele precisa trabalhar essa visão, esse autoconhecimento. Eu procuro fazer isso já no período da estratégia. Outra coisa que eu procuro fazer é trabalhar ao longo, né, do processo de mentoria, várias coisas durante o processo de estratégia, durante a fase, né, da estratégia, do planejamento, da gestão e do controle da rotina, elementos e ferramentas que vão fazer com que ele consiga motivar as pessoas, liderar bem as pessoas, puxar as pessoas, porque o lado gestor a gente já falou no vídeo passado o que ele teria que fazer, e agora a gente vai falar, eu estou trazendo durante esse vídeo, o que a gente faz para que ele consiga ser um bom líder. Então, o que é necessário, né? Quais são as 12 atitudes que eu separei aqui de um bom líder para que fique aí também para você. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vai ser legal, você vai poder acompanhar aí também. Se você estiver escutando em alguma plataforma digital, procure anotá-las para que você
as guarde aí para você e utilize no seu dia a dia da sua empresa. A primeira delas é fazer a sua equipe se sentir segura, né? Durante todo o processo de mentoria, a partir da análise de perfil comportamental, eu vejo o quão seguro o empresário é diante do negócio dele e o quão seguro ele está e estará diante de cada etapa do processo de mentoria para ir na empresa dele, porque as implementações é ele que vai fazer, o quão seguro ele vai estar para ele mesmo conduzir essas mudanças. Se ele não estiver seguro em alguma parte, porque ele não tem um conhecimento, por exemplo, de finanças, não entende de tabelas ou não sabe, eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais, vou ter que dar mais para ele, acompanhar mais de perto, ser mais detalhista, talvez até ir lá na empresa. Enfim, cada fase eu vou trabalhar conforme a necessidade do empresário. Segunda, ser sempre comunicativo e honesto, né? Eu trabalho as reuniões semanais, trabalho reunião mensal de fechamento e ao longo da gestão, né, desse processo de gestão por processo, que é a terceira fase da mentoria, eu trabalho elementos de liderança para que ele consiga, ao introduzir os processos na empresa, fazer a coisa funcionar, sendo também bastante ou seja, se comunicando, porque tem empresário que entra e sai da empresa, cada um sabe o que fazer, mas ele não se comunica, né? Ele não faz reuniões, ele não tem fechamentos, né? Porque o lado gestão é o lado processual, o lado numérico, o lado de análise de problemas, para ver o que a pessoa está fazendo ou não corretamente, se está atingindo as metas, mas as pessoas precisam de motivação, de liderança, de serem puxadas ou até empurradas, dependendo da situação, para atingir aquele resultado, né? E ele vai ser esse agente motivador. Terceiro, ter confiança em si mesmo e nas suas decisões. Eu preciso desenvolver com ele a confiança necessária para que ele introduza essas modificações, essas mudanças dentro da empresa de forma consistente. Por isso que é um processo que leva alguns meses. Não é virar a chave e amanhã ele está faturando muito dinheiro e a empresa está de outro jeito, não. Existem coisas que ele vai levar tempo para absorver e implementar. Existem coisas que a empresa dele vai levar tempo para implementar, os colaboradores vão levar tempo para absorver e uma série de outras coisas que a gente vai trabalhando ao longo do processo. Quarto, dar feedbacks e recompensar um bom trabalho. Isso também é uma atitude de um bom líder. E aí a gente vai trabalhar com os feedbacks e com as recompensas em cima das metas e tal, de acordo com o que a gente vai implementar o processo de gestão de pessoas. Na terceira fase, a gente vai entrar em cada processo e no processo de gestão de pessoas a gente vai fazer várias coisas, vamos padronizar o processo de gestão de pessoas, vamos ver como é que ele admite, como é que ele demite, como é que ele faz uma série de coisas e também a parte de acordo de metas e avaliação de desempenho. São duas ferramentas muito importantes do processo de gestão de pessoas. Depois, ser um exemplo de excelência para a equipe, né? A gente precisa trabalhar, se ele está crescendo a equipe, para que ele seja um exemplo. Não adianta nada ele cobrar das pessoas sem ser um exemplo de diversas formas, né? Com metas, participando dos quadros e da forma como a empresa precisa ser gerida, porque afinal de contas, se a empresa é pequena, ele também vai ter atividades operacionais, seja de venda, seja de marketing, seja de operacional no sentido administrativo. Enfim, as pessoas também vão ver nele cumprimento daquelas atividades e ele também precisa mostrar isso de forma a dar exemplo. Outro tema, outra atitude aqui é fazer perguntas e aceitar conselhos, né? Ele precisa envolver bem as pessoas, por isso das reuniões, ele precisa saber fazer as perguntas certas, entendendo dos processos, né? Ele não pode ser uma pessoa que não entende do que ele está falando e não sabe nem perguntar, e aceitar dicas, conselhos, abrir durante as reuniões um momento para as pessoas darem sugestões e fazer com que a ideia do todo funcione, e não só o que ele está pretendendo implementar na empresa, porque senão fica algo mandatório aí, né? E nenhum adulto na sua mais sã energia, né, no seu dia a dia, vai querer somente escutar e não poder contribuir. Outra coisa é liderar de forma positiva, sendo um bom professor, instrutor. Ele precisa saber padronizar os processos, né, e fazer essa liderança de forma instrutiva, de forma positiva, no sentido de olhar melhorias e incentivar as pessoas a fazer diferente, porque a empresa vai mudar. Se a empresa está passando por um processo de mudança, esse processo precisa vir
dele. As pessoas precisam comprar a ideia com ele participando. Isso é idelegável, né? As mudanças precisam, a partir dele, acontecer na empresa e ele ser o elemento puxador. E o fato dele ser um instrutor, né, um professor, é porque ele tem que entender do que ele faz para poder puxar as pessoas, sendo exemplo e sendo aí um bom instrutor. Outra atitude, investir no relacionamento. Né? Ele precisa conhecer bem as pessoas, ele precisa dedicar não só um momento talvez da reunião, mas um momento específico com alguma pessoa diante de uma necessidade dela. Ela pode estar passando por um problema em casa, ela pode estar passando por uma necessidade de desenvolvimento específico, um treinamento, enfim, cada pessoa dentro da empresa tem uma certa necessidade e ele precisa saber fazer essa leitura para entregar para as pessoas o que elas realmente vão precisar, obviamente, para desempenhar bem cada uma das funções de acordo com o que a empresa está estabelecendo. Outra atitude é ser criativo e inspirar, né? Existem alguns temas que a gente discute aqui, de alguns momentos que a empresa precisa parar para poder analisar algo um pouco mais macro, né? E geralmente a gente faz isso trimestralmente, em empresas pequenas, não precisa ser semestralmente, mas também não precisa ser com muita frequência, mensal, né? A gente faz as reuniões semanais, uma reunião no mínimo mensal para fazer o fechamento financeiro, né? De todos os processos, mas a cada 3 meses fazer uma reunião com foco mais instigador, né? Com foco mais em criar coisas novas, discutir coisas específicas com as pessoas, inspirar as pessoas em algo que ele está vendo que não está acontecendo da forma como ele gostaria e como ele deveria incentivar, inspirar as pessoas para o futuro, não deixar passar 6 meses, 1 ano para fazer algo nesse sentido. Então, a cada 3 meses, a gente trabalha reuniões específicas com foco. Aí eu estabeleço um checklist, a gente faz algumas coisas muito específicas aqui para essas, a gente chama de workshop de inovação e melhoria, né? Porque tem coisas que vão ser para melhoria, tem coisas que eu vou introduzir que vão ser inovadoras na minha empresa. E aí eu preciso saber lidar com isso e passar isso da melhor informação para os meus colaboradores. Outra atitude é assumir a responsabilidade pela equipe, né? As pessoas precisam saber que podem contar com ele e ele não só ou não apenas estar disponível, mas ter responsabilidades específicas de acordo com a equipe para que ele possa ser visto e ser, né, um bom líder de uma maneira geral. Outra atitude é saber aproveitar os talentos de cada um, né? Se ele sabe o perfil comportamental, por isso que eu até falo para os meus clientes, a gente faz a análise do perfil comportamental deles e eu os instigo a também fazer a análise de cada um dos colaboradores, principalmente quando eles forem admitir um novo colaborador, porque tem lá um processo, tem lá atividades X, né, a descrição da função que aquela pessoa vai fazer, e a gente precisa saber se aquela função, com aquelas atividades, vão casar com o perfil da pessoa que eu estou entrevistando. Se eu não fiz isso quando eu contratei, seria legal fazer agora para que as pessoas possam evoluir de acordo com o seu perfil. Não adianta eu exigir algo de alguma pessoa se eu não souber dar para ela aquilo que é da função dela. Ou exigir algo na função que não é para o perfil dela. Eu vou estar chovendo no molhado. Então, preciso saber aproveitar os talentos de cada um, saber ver, né, enxergar esses talentos, seja através da avaliação de perfil comportamental e também no dia a dia, e poder dar para cada talento aquilo, né, instigar esses talentos das pessoas da melhor forma possível para receber delas também algo que eu gostaria para a minha empresa. E a 12ª é enfrentar e resolver problemas rapidamente, né? Diante de certos conflitos, como o líder deve trabalhar muito bem com as pessoas, eu preciso saber gerir conflitos, gerir situações onde eu consiga, através da minha, entre aspas, autoridade, liderança, fazer com que as pessoas saibam resolver problemas de uma forma atuarem em conjunto, né? Liderando uma equipe para atuarem em conjunto e resolver os problemas que são necessários do dia a dia, porque a gente sabe que eles vão acontecer. E o que o líder não pode fazer? Eu separei aqui alguns pontos. Primeiro, acreditar que ele sabe tudo. Se ele passar essa imagem para a empresa ou para os colaboradores não vão ver nele aquele líder que ele deveria ser, né? Porque ele também é um ser humano, ele pode entender talvez do processo, porque ele começou a empresa e foi sempre ele que puxou aquilo de uma forma ou outra, mas ele tem que delegar e saber administrar as pessoas, né? Gerir e liderar as pessoas de uma forma legal para que
ele não passe essa imagem que sabe tudo e que só ele que vai conduzir uma certa direção, né? Principalmente se ele já tem colaboradores mais antigos dentro da empresa, né? Os colaboradores que estão lá fazendo todos os dias algo, ou a mesma coisa, ou algo muito parecido. Então, ele precisa se colocar no lugar de líder e contribuir, trocar ideias dentro da autoridade dele, porque ele também é o dono do negócio, mas sem, né, aquela pompa toda de se vangloriar de que só ele que sabe tudo, porque isso não é verdade. Outra coisa que é um erro que alguns líderes cometem aí é subestimar a própria equipe. Né? Não os subestime, instigue as pessoas a falar mais, seja mais ouvidos, né, no lado de liderança, do que fala para as pessoas, do que você expressa para as pessoas aquilo que você deseja. Deixa para falar quando você tiver tomado alguma decisão, quando você estiver expondo alguma coisa, mas procure ouvir também bastante as pessoas e dar para elas aquilo que elas necessitam, nem mais nem menos, de acordo com os processos e as atividades que elas vão desenvolver. Outra coisa é rejeitar a mudança, né? Um líder que rejeita a mudança, ele vai estar cometendo uma falha grande, porque a gente vai passar por mudanças o tempo inteiro. E a gente não pode ser reticente a melhorias, né? A inovação, e muitas delas precisam vir dos colaboradores. Por isso que ele precisa saber ouvir, saber aceitar sugestões e também saber contribuir para que as mudanças aconteçam, vindas dele mesmo ou vindas dos seus colaboradores. Outro erro é evitar diálogo e não ter comunicação aberta. Comunicação é uma coisa muito importante e dentro da empresa, aquele líder que não se comunica muito bem com seus colaboradores tende a fazer com que a equipe fique cada vez mais calada, apática, e aí ela não vai entregar resultados também no aspecto da gestão. Outra coisa é falar mais do que escutar. Como eu já falei, né, a gente tem que ser mais ouvido, a gente tem que entender as necessidades das pessoas, saber o que o processo está pedindo, o que uma atividade de um colaborador é necessário, né, ter e fazer, mas falar menos, né, e ouvir mais. Outro erro é deixar de explicar ou motivar o time. Por isso, das reuniões semanais. Toda semana tem que ter um momento motivacional durante a reunião. É lógico que a gente cobra meta e faz uma série de coisas, tem a pressão do dia a dia, do resultado em si, mas eu preciso, durante esse momento, que é o momento que eu estou sentando com as pessoas para olhar o que foi que aconteceu no passado, planejar a semana seguinte, e ali eu vou conseguir, é o momento que eu vou precisar motivar as pessoas para não deixar essa chama da velhinha aí apagar em momento nenhum. Outro erro é omitir conhecimento. Né? Pelo contrário, todo mundo está na empresa para doar de si o máximo possível, inclusive o próprio líder, o próprio empresário. Então, não esconda, né, aquilo que você sabe, também aquilo que você não sabe, porque vai te fazer ser uma pessoa arrogante se você só passar uma imagem que sabe tudo. Isso não é verdade, a gente sempre tem muito o que aprender. Então, omitir conhecimento é uma falha e a gente não deve cometê-la. E por último, ser mais chefe do que líder. Né, aquele cara que manda, que impõe, que obriga, né, os vários sinônimos aí que a gente ouve, mas a gente tem que ser líder, conversar com as pessoas, mostrar o porquê que elas estão fazendo aquilo, o porquê que a gente está mudando de A para B, quais são os benefícios que ela vai ter, que a empresa vai ter se ela passar por esse processo e implementar aquilo, né, porque todo o processo de mudança, né, e quando eu estou falando em relação, inclusive, ao processo de mentoria, quem me procura aqui vai passar alguns meses comigo e vai implementar na empresa dele várias coisas, vai fazer coisas novas, vai fazer coisas que não são tão novas assim, a gente vai mudar muita coisa, inclusive eu vou mudar muita coisa no formato, né, de como o empresário pensa e lida com várias coisas, e dando para ele conhecimento e metodologias para ele entrar em ação. Isso leva tempo, e aí ele vai replicar isso junto com os colaboradores dele lá na empresa. Então, eu preciso não ensiná-lo no sentido, né, propriamente dito da palavra, mas passar para ele um conhecimento de um formato que ele vai liderar as pessoas durante esse período, para que o impacto das mudanças não seja tão grande
porque teoricamente, dependendo do que ele for fazer, já vai ser um grande impacto, mas que esse impacto seja administrado através de uma motivação, de uma inspiração, no sentido de saber que o resultado vai vir se nós fizermos juntos isso, isso e isso. Afinal de contas, todo mundo quer resultado, senão a empresa vai falir e aí nem o colaborador, nem o empresário vai estar lá. Então, essa mensagem, né, de motivação, de vencer as mudanças, de melhoria contínua, de inovar em alguns momentos, é importante um líder ter na sua fala, né, e nas suas atividades do dia a dia, para que ele consiga realmente incentivar as pessoas a entregar os resultados. E aí ele vai compor, né, esse lado, né, do líder e do gestor da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Espero que você tenha gostado. Ficaram aí 12 atitudes, vamos chamar assim, que os empresários necessitam e algumas possíveis falhas ou erros que as pessoas geralmente cometem, que eu não gostaria que você que está me vendo ou ouvindo cometesse. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dê esse joinha, o YouTube gosta desses joinha, de que assista o vídeo ao final. Se você puder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, eu vou ficar muito agradecido. Esse conteúdo pode servir para outros empreendedores, para outros empresários também, ok? Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.